Este homem é Tona Daina. Ele nasceu em 1823 em Veglia, na época parte do Império Austríaco, atualmente Krka, na Croácia. Ele era carteiro e coveiro, e nada em sua vida era particularmente extraordinário, exceto pelo fato de que ele foi o último falante de uma língua, o dálmata. Quando ele morreu em 1898, aos 74 anos, devido a uma explosão em uma estrada por onde caminhava, a língua morreu com ele. Assim como ela, muitas outras línguas morreram ao longo do tempo. De algumas temos registros, outras são em grande parte um mistério. Como elas soavam, quais palavras usavam. Além disso, muitas delas eram as línguas oficiais ou práticas de vários países que agora também foram destruídos, tendo sido conquistados ou fundidos com outros que conhecemos hoje. Assim como o dálmata morreu com Tuana, essas línguas também desapareceram com seus países. Então vamos descobrir quais línguas os países fantasmas da Europa falavam. Agora existe uma lista praticamente infinita dessas línguas, então eu escolhi 5 especificamente, todas elas aqui da Europa. Vamos começar pela língua dos pais de Tuane, que ele aprendeu em segredo e morreu com ele, o dálmata. O dálmata era falado ao longo da costa leste do Adriático, no que hoje é a Croácia e Montenegro, especialmente em antigas cidades costeiras romanas, como Zadar, Split, Dubrovnik e na ilha de Krk, de onde era o último falante. Agora, não era a língua de um único reino unificado ou país, era a língua de um monte de pequenos assentamentos urbanos que sobreviveram após a queda de Roma. Quando o Império Romano do Ocidente colapsou em 476, grande parte dos Balcãs foi invadida pelas migrações eslavas nos séculos VI e VII. O interior passou a falar línguas eslavas, mas as cidades costeiras fortificadas mantiveram seu idioma de base latina, resistindo à conquista. Com o tempo, muitas dessas cidades tornaram-se repúblicas marítimas soberanas, totalmente independentes como cidades-estado. Mais famosa de todas, a República de Ragusa, que existiu a partir de 1358 e prosperou com o comércio entre os povos do Mediterrâneo Oriental e Ocidental. O dálmata surgiu do latim vulgar, mas evoluiu isoladamente. Não era italiano nem romeno, apesar de ter traços ligados às línguas românicas ocidentais e orientais. Eis um exemplo interessante de uma diferença conhecida. No dialeto vegliota falado em Kirk, a oração católica Pai Nosso começava com tuota nuata em vez de Patri Nostro, como em italiano. Provavelmente soava como um italiano costeiro um pouco áspero, com algumas mudanças vocálicas dos Balcãs. E eu acho que outra diferença importante era que ele preservava algumas distinções vocálicas do latim. Por exemplo, o latim centum virou cento em italiano, pronunciado como se tivesse aquele shasd no início, enquanto o dálmata teria dito com um K, como quinto. Mas o dálmata tinha um problema: ele não tinha um único estado poderoso por trás dele. A influência veneziana ficou mais forte a partir dos anos 1400, e o italiano veneziano se tornou a língua de prestígio naquela costa. Enquanto isso, o croata eslavo dominava o interior e o dálmata acabou sendo pressionado pelos dois lados. Curiosamente, isso também influenciou seu desenvolvimento e, em certo momento, ele passou a adotar palavras do veneziano e das línguas eslavas. Era uma língua híbrida bem estranha. Por volta de 1800, ela só sobrevivia em Krk, e quando seu último falante conhecido morreu, em 1898, a língua morreu com ele. É um caso raro em que conseguimos identificar exatamente quando uma língua morreu. As cidades continuaram, mas seus estados soberanos desapareceram, e a língua que as caracterizava morreu junto com elas. Agora, mudando de uma língua fantasma latina para uma germânica, é muito interessante dar uma olhada no burgúndio. Os burgúndios eram um povo germânico oriental que provavelmente começou perto do Mar Báltico, talvez na ilha de Bornholm, antes de se deslocar para o oeste e migrar para o sul, em direção à Europa continental. Eles viajaram até o atual sul da França, onde serviram como tropas auxiliares do Império Romano e receberam permissão para se estabelecer como federados romanos por volta do ano 443. Lá, eles estabeleceram o que mais tarde se tornou o Reino dos Burgúndios após a queda de Roma, centrado na região que hoje corresponde ao sudeste da França e ao oeste da Suíça.
cidades como Lyon e Genebra por quase um século. Isso foi uma entidade política real. E o idioma que eles falavam era, bem, o burgúndio. Eles trouxeram um idioma germânico oriental, ligado ao gótico e ao vândalo, que explicaremos em breve. Eles fazem parte de um ramo linguístico quase perdido, enquanto as línguas germânicas ocidentais ou setentrionais evoluíram para o inglês, alemão e sueco. Infelizmente, não restou muito dela, além de alguns nomes em alguns registros, como Gundobad, que curiosamente soa como a fortaleza dos orcs em O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Fico me perguntando se foi daí que ele tirou isso, e Sigismundo, nome de um dos governantes. No entanto, uma coisa curiosa, enquanto eles não deixaram um legado linguístico, deixaram um legado jurídico. A Lex Burgundiorum deles, do século VII, é um código de leis que sobreviveu e é estudado até hoje, mas eles o escreveram em latim. O burgúndio provavelmente soava parecido com o gótico, que veremos a seguir. Um ramo mais antigo e áspero do germânico, distinto do que depois seria alemão ou inglês. Os burgúndios governavam a população principalmente de língua latina, galo-romana, então sua língua era principalmente a da elite. Em 534, o Reino Franco, em expansão no norte, os conquistou e absorveu a Burgúndia. E uma vez que isso aconteceu, a classe dominante se casou com os francos e adotou a fala romana local. Sem um estado ou entidade separada, a língua burgúndia desapareceu rapidamente. A região manteve o nome, mas a língua que lhe deu esse nome desapareceu em uma ou duas gerações. Outra língua que morreu junto com seu país. Agora, neste vídeo, estamos falando sobre regiões europeias que desapareceram e, junto com elas, suas línguas. Dálmata, burgúndio, panônio desapareceram, mas os lugares não desapareceram. As pessoas também não desapareceram, elas apenas mudaram. E hoje essas mesmas regiões falam outras línguas. Italiano, francês, alemão, húngaro, e dentro dessas línguas modernas você tem camadas históricas, muitas delas conectadas às línguas que desapareceram e existiram antes delas. E ao aprender a língua, você aprende também a história de quem a fala. Agora, falando dos romanos, na verdade existe outra língua latina que desapareceu e que, junto com o dálmata, meio que conectava o mundo de línguas românicas à Romênia, que está meio isolada onde fica, cercada pelo mundo eslavo. Essa era a panônica e talvez seja a mais obscura da nossa lista. A panônica, ou latim panônico, era uma variedade local do latim falado na província romana da Panônia. Basicamente, a bacia dos Cárpatos no oeste da Hungria e partes próximas da Áustria, Eslovênia e Croácia. É como uma língua românica que nunca chegou a ser, entende? Ela não existiu tempo suficiente para ser uma língua própria, mas era única mesmo assim. Roma conquistou a região em 9 a.C. e a Panônia virou província no início do período imperial. Desde então, o latim não era só a língua administrativa. Ela virou o idioma diário das comunidades romanizadas. Soldados, colonos, moradores das cidades e até locais inseridos na economia romana a usavam. Mas como era essa língua? Era basicamente o latim vulgar, a caminho de se tornar uma língua românica, com algumas influências nativas incorporadas. Arqueólogos encontraram inscrições em latim na Panônia, que mostram mudanças gramaticais como confusão de casos, e isso revela que o latim falado estava evoluindo localmente. O estado ou entidade associado era a Panônia Romana, e depois as comunidades romanizadas restantes após o enfraquecimento do controle imperial. O problema começou nos séculos IV e V, quando a Panônia foi atingida pelo período das migrações. Uma ruptura política importante foi o ano de 433, quando os romanos cederam a Panônia ao controle dos hunos. Depois, as comunidades de língua latina que restaram viraram bolsões isolados, deixando de integrar uma província romana estável, e a língua foi sumindo aos poucos. A área foi repovoada e reorganizada politicamente várias vezes, e os bolsões de falantes de latim foram assimilados, especialmente com a chegada de outros povos, como os magiares, que hoje formam a composição étnica da Hungria. Como estamos alternando entre latim e germânico, vamos abordar outro idioma germânico extinto, o gótico, o mais bem documentado desses idiomas. Eles eram um povo germânico ao norte do Mar Negro. Em 376, eles haviam cruzado para o Império Romano. Em 410, eles até saquearam Roma, algo que ficou famoso. Mais tarde, com o colapso do Império, eles fundaram 2 grandes estados,
o reino visigótico na Ibéria e o reino ostrogótico na Itália. A língua deles, o gótico, pertencia ao ramo germânico oriental, agora completamente extinto. Na verdade, temos uma Bíblia gótica traduzida por volta do século IV pelo bispo Ulfilas. O Pai Nosso começa assim: Ata un sarbuiniminan. Parece meio germânico, talvez, mas mais arcaico do que o inglês antigo ou o nórdico antigo, pelo menos se você pronunciar corretamente, o que provavelmente eu não fiz. O alfabeto deles era realmente muito único, em parte baseado em letras gregas. Dizem que o bispo que o criou foi o mesmo que traduziu a Bíblia. Ele usou letras gregas, elementos do latim e runas germânicas antigas para representar sons ausentes no grego. Foi fascinante e temos registro completo disso. Se um dia você quiser aprender uma língua que ninguém fala, o interessante é como cada letra ou caractere pode ser comparado a uma letra latina, grega ou rúnica. Elas não apenas servem para escrever palavras como no latim, mas também possuem nomes, assim como as letras gregas. A é asa, B é Berkna, e elas também têm nomes góticos que permitem que representem conceitos específicos sozinhas. Como D, das representa o conceito de dia, ou G, Geua, representa presente, enquanto a outra versão de G, God, representa ano ou colheita. O reino ostrogótico caiu para os bizantinos em 533. Os visigodos duraram um pouco mais, mas em 711 exércitos muçulmanos cruzaram para a Ibéria e o desmantelaram. E uma vez que esses estados caíram, a elite de língua gótica ou morreu, assimilou-se, converteu-se ou simplesmente começou a falar latim também. O gótico nunca substituiu o latim entre a maioria das pessoas. Era uma língua da classe dominante, e sem essa classe dominante, ela desapareceu. Há relatos de que o gótico da Crimeia sobreviveu até talvez os anos 1500, com o ramo do povo gótico que havia migrado para o leste. Um diplomata flamengo registrou algumas palavras faladas por pessoas da Crimeia no século XVI, e elas coincidiam com o gótico. Mas de qualquer forma, na Alta Idade Média, o gótico já havia desaparecido efetivamente. Falando das invasões germânicas na Europa Ocidental, temos outra língua fantasma desse período, o vândalo. Essa será a última que abordaremos neste vídeo. Poderíamos continuar, eu adoraria, mas pode ficar chato depois de um tempo. Os vândalos foram outra tribo germânica oriental que se deslocou pela Europa durante o caos dos séculos IV e V. Em 406, eles cruzaram o Reno para a Gália Romana. Em 409 estavam na Ibéria. Em 429 cruzaram para o norte da África. E 10 anos depois, eles capturaram Cartago e estabeleceram um reino poderoso que controlava grande parte da Tunísia moderna, partes da Argélia e até da Líbia. Que rota maluca para seguir, hein? Você sai do norte da Alemanha e chega ao norte da África fundando um novo país. Que época para viver! Por quase um século, o reino vândalo foi uma grande potência no Mediterrâneo. Eles chegaram a saquear Roma. Eles falavam vândalo, uma língua germânica oriental próxima do gótico e do burgúndio. Quase nada dela sobreviveu, exceto alguns nomes pessoais como Gaiseric e Hilderic, que são semelhantes ao gótico. Em 533, o imperador bizantino Justiniano enviou o general Belisário para reconquistar o norte da África. E a campanha foi bastante rápida. O estado vândalo colapsou em um único ano. A elite foi deportada ou absorvida pelas populações locais de língua românica. Como os vândalos eram uma elite dominante sobre milhões de norte-africanos de língua latina, sua língua não criou raízes profundas, assim como ocorreu com godos e burgúndios. E uma vez que o reino caiu, o vândalo desapareceu quase imediatamente. Isso nos faz pensar sobre o que acontecerá com nossas próprias línguas hoje. Alguma delas vai desaparecer completamente como essas, ou apenas se transformar? Acho que não estaremos aqui para descobrir, então talvez nem precisemos nos preocupar. Finalmente está esquentando de novo, então posso gravar de camiseta, o que é bem melhor. Talvez eu volte a mostrar as xícaras do Mumin. Eu meio que já mostrei todas elas, mas acho que posso fazer uma recapitulação. Essa aqui, na verdade, é uma de inverno. É o próprio Mumin e a garota, duas garotas. E eles estão na neve. Eles estão brincando na neve. Gravei 3 vídeos seguidos e minha voz ficou um pouco rouca e cansada.
Você pode apoiar o canal no Patreon ou YouTube. Às vezes há acesso antecipado, mas muitas vezes não consigo terminar os vídeos a tempo de isso ser relevante, geralmente só 1 hora antes. Mas você recebe vídeos exclusivos uma vez por mês, e eles são bem legais. E você está me ajudando a fazer mais vídeos e também vídeos melhores. Então, se você quiser fazer isso, eu agradeço. Se não quiser, tudo bem. O importante é que você está assistindo. Obrigado.